Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Docker. Porém, nesse vídeo específico nós não vamos mostrar como você pode instalar um container ou o que seria o Docker. Porque eu acredito que agora é o momento, todo mundo sabe o que é o Docker e quanto ele é fantástico, como que ele é leve e as opções que você pode instalar especificamente no Docker. Porém, até o momento eu não expliquei qual seriam os diferentes tipos de network que você poderia utilizar no Docker para criar seus aplicativos. Um dos vídeos anteriores eu mostrei um pouco mais sobre como você conectar um NGX Proxy Manager com o Cloudflare, com outros aplicativos no mesmo network para não precisar abrir uma porta externa. Porém, não expliquei qual seriam as outras opções que você teria. Então, nesse vídeo específico, eu vou mostrar todas as opções que você teria e como você pode utilizar isso ao seu favor. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, eu vou mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, antes que a gente comece a explicar diferentes tipos de network do Docker, nós vamos explicar o que seria Docker. O que seria Docker? Docker seria uma plataforma na qual possibilita que você faça virtualizações de diferentes aplicativos. Ou seja, cada container seria uma máquina virtual rodando individualmente e funcionando com os aplicativos que você quer. Então, se você quiser rodar radar, você pode rodar radar, se você quiser rodar sonar e assim por diante, e todos esses aplicativos estariam rodando dentro desse Docker. Vamos abrir essa página aqui para explicar um pouco melhor. Um tempo atrás eu mostrei como que você poderia instalar Proxmox e como que você poderia rodar esse host. E nesse caso, quando você faz uma virtualização, você define quanto fisicamente de memória RAM, quanto de CPU que você estaria dedicando para essa máquina virtual. Então, desse jeito, se por acaso você tiver um core, você vai utilizar um core e 2 GB de memória RAM para essa máquina virtual. A mesma coisa vai ser para a máquina virtual 2, mesma coisa para a máquina virtual 3 e assim por diante. Então, desse jeito, cada máquina vai ter sua capacidade definida. Se por acaso essa máquina virtual ou essa virtualização estiver utilizando só 1 GB de memória RAM, o outro 1 GB estaria idle ou não estaria funcionando porque não tem a necessidade de funcionar desse jeito. A mesma coisa seria na máquina virtual 2 e a mesma coisa na máquina virtual 3. Vamos dar um exemplo. Se por acaso a máquina virtual 2 precisar mais informação, o que ele vai fazer? Nada, porque você não dedicou informações compartilhadas. A máquina virtual vai chegar no seu limite e não vai conseguir utilizar mais. A mesma coisa na máquina virtual 3, se ela chegar no seu limite, ele não vai utilizar, mesmo considerando que as outras máquinas virtuais não estão utilizando absolutamente nada. Já o Docker Compose, ou Docker Containers, corrige esse problema. Por quê? Por causa que ele vai fazer um compartilhamento de informações. Então, se por acaso você tiver uma máquina virtual, o mesmo tipo de máquina virtual que nós teríamos, o mesmo host que nós teríamos anteriormente, a máquina virtual estaria dedicado os 3 CPUs e os 6 GB de memória RAM. Não há necessidade dela estar utilizando tudo porque ela vai estar compartilhada. Se por acaso ela estiver utilizando apenas 1 GB de memória RAM, as outras máquinas têm a possibilidade de utilizar o excedente. Então, desse jeito, se por acaso o load, ou a necessidade, ou a capacidade dessa máquina virtual 2 seja maior que as outras, ela vai utilizar mais memória RAM, mais CPU e assim por diante. Então, desse jeito, você corrige esse problema de dedicar especificamente todas as informações para uma máquina, para outra ou para outra. Então, tendo isso em mente, nós entendemos como funciona o nosso Docker. Para fazer essa explicação, eu estou utilizando uma máquina virtual, simplesmente porque eu não quero dedicar uma máquina física para isso. E como eu mostrei no vídeo anterior, ou um dos vídeos anteriores, você pode utilizar o VirtualBox para criar essas simulações para você explicar coisas. No meu caso, eu estou utilizando o VirtualBox e eu estou utilizando uma máquina virtual na qual eu instalei o Ubuntu. Essa máquina virtual, a única coisa que eu instalei seria o Docker, Portainer e o Ubuntu, logicamente. Se por acaso você não sabe o que seria essa máquina virtual ou como você utilizaria, verifique um dos vídeos anteriores ou o link na descrição, na qual eu explico como fazer essa instalação. Mesmo assim, voltando aqui, nós vamos vir aqui na parte Settings e vamos entender um pouco mais sobre essa máquina. No meu caso, essa máquina
teria com 3 GB de memória RAM e apenas 2 cores de CPU, então essa máquina está bem simples. Outra coisa que é interessante, se a gente vir aqui para o nosso network, o network está conectado com o bridge, na qual ele está conectado com o meu network controller. Como que funcionaria? Se eu vim aqui na parte NAT, ele seria isolado só para essa máquina. Se eu vim aqui na parte bridge, então significa que ele estaria conexão direta. Então, para o meu roteador, ele identifica que essa máquina está conectada na mesma rede e é uma máquina física. E agora nós podemos apertar OK. Agora nós podemos iniciar essa máquina e localizar qual que seria o IP address dessa máquina. Uma vez que eu localizar o IP address dessa máquina, daí eu posso ir para o nosso portainer e no portainer nós vamos explicar um pouco mais sobre isso. Aqui na minha máquina virtual, se eu vim aqui entrar como usuário, aqui está a minha máquina. No meu caso, eu já tenho o Docker instalado, então por isso que teria 2 networks. Se eu vim aqui, o IP dessa máquina seria 192.168.1.142, que seria o IP local da minha rede, e o nosso Docker estaria funcionando com o IP 172.17.0.1. Se eu vim aqui, IP address, e aqui ele estaria todas as informações do meu IP address. Então, no meu caso, teria o meu primeiro IP address conectado com ENP0S3, que seria a minha placa física que estaria, e seria o meu segundo como Docker. E se por acaso eu tiver mais aplicativos, ele vai conectar mais redes nesse caso. Então, para entender um pouco melhor qual seriam os diferentes tipos de networks, nós vamos vir aqui no nosso portainer, porque seria uma opção mais gráfica. Primeira coisa, vou ter que conectar no meu portainer, e aqui está o meu primário, que seria o meu Docker. Se eu abrir esse meu Docker, aqui está minhas informações. Então eu tenho um estoque, um container, 2 volumes e 3 networks. Nesse caso, eu não estou interessado em verificar nenhuma dessas informações, porque para mim, tanto faz. O que eu quero saber é a questão de network. Se eu vim aqui na questão network, já como system, ele tem 3 networks básicos. O primeiro network seria o nosso bridge, o segundo seria o host e o terceiro seria o none, ou não existente. Então, para explicar como funcionaria esses diferentes networks, o modo mais fácil é fazer um esquema. Então, se eu vim aqui e entrar com o nosso bridge, aqui seria a questão de bridge. Como que ele funcionaria? Isso ele já vem como default, e se por acaso você não define nada, ele vai continuar como default. Então, aqui seria o nosso host, e esse host está conectado no nosso roteador. Esse roteador estaria dando um IP address dessa máquina, mais as informações do meu host. Já esse segundo network seria o meu bridge, na qual eu teria o container 1, 2 e 3. Esses 3 containers diferentes teriam diferentes IP address baseados na mesma configuração. Então, o que significa? Ele fala que é 172.17.0.0. Então, o próximo seria 1, 2, 3, 4, com a mesma característica de IP address. Então, desse jeito, eu posso vir aqui e sei que esses containers estão localizados na rede, e porque eles estão no mesmo network, eles têm acesso um ao outro. Então, o container 1 pode se comunicar com o container 2, que se pode comunicar com o container 3. Como standard, um dos problemas que ele tem é que ele funcionaria como DHTP. Então, isso significa que os IP address podem ser modificados, eles não são fixos. Outra coisa, todos esses aplicativos estão conectados nesse network bridge, que não está conectado diretamente para o host. Por isso mesmo que quando você vai abrir um aplicativo e você vai utilizar como um bridge ou um name bridge, o jeito que você quer, nós vamos explicar mais sobre isso, você tem que permitir com que esse network allow o acesse externamente ou abra essa porta para que esse network tenha acesso ao aplicativo. O que significa? Se a gente vir aqui e vamos colocar MarianaDB, nós entramos aqui, quando a gente vai rodar o nosso Docker Compose, ele vai falar portas. Por que portas? Essas portas significa que esse aplicativo vai liberar a porta 3306 e internamente vai ser 3306. Se por acaso eu não abrir essa porta, quando ele estiver rodando com o bridge, ele não vai ter esse acesso. Então, por isso que tem a necessidade de sempre abrir portas ou permitir que o aplicativo tenha acesso a essas portas. Caso ele esteja em outro tipo de network, não tenha necessidade, mas se tiver como um bridge, ele tem essa necessidade. Já se a gente voltar aqui no nosso portainer,
nós temos nosso bridge, mas nós podemos criar bridges específicos. Ele seria o mesmo drive bridge, porém ele estaria bem específico de acordo com a sua necessidade. Então nós vamos dar um exemplo. Nós vamos colocar network e vamos colocar home. Vamos deixar como bridge. E aqui nós podemos definir o IP address ou nós podemos deixar como branco. E nós vamos vir aqui colocar create network. O que ele fez? Ele criou um segundo network. Basicamente, supostamente ele criou, tem um roteador aqui e teria um outro roteador aqui. Esse outro roteador, todos os aplicativos que estariam aqui, eles estão isolados para esse caminho ou esse caminho. Vamos vir aqui e vamos colocar como home, o mesmo nome. Então, o meu roteador, o meu sistema que eu tinha o meu container 1, 2 e 3, porém eu criei um novo network, um novo sistema environmental, na qual teria diferentes IP address e teria diferentes containers. E esses containers diferentes IPs. So, eles podem se comunicar entre eles, porém eles não vão se comunicar entre esse outro container. Qual a necessidade de fazer isso? Ou por que eu gostaria de fazer isso? Vamos supor que eu tenho o sistema rodando a WordPress. Eu tenho um sistema rodando WordPress e eu tenho outro sistema rodando WordPress. Os dois WordPress podem conectar com o NGX do mesmo jeito, porém os outros aplicativos, database e tudo, eu não quero que tenha contato com esse outro sistema, porque se por acaso esse sistema for comprometido ou tiver qualquer ataque ou qualquer coisa que acontecer, não vai ter nenhuma influência no segundo sistema. Essa que é a vantagem. Se por acaso esse sistema tiver uma quebra, esse sistema está totalmente isolado, então esse sistema não vai afetar esse outro sistema. O que você pode fazer? Você pode permitir algumas portas para o seu host e depois ter o host que vai mandar as informações externamente, utilizando o Proxy Manager ou outra coisa. Outra opção de network que você tem seria host. Como o próprio nome diz, host. Então, basicamente, se eu vim aqui na questão de host, ele estaria conectando fisicamente ou teoricamente no mesmo host que você tem. Então você teria o nosso network 2, network 0, do mesmo jeito que tem, porém esse container foi conectado para o nosso host, que estaria conectado diretamente no nosso roteador. Então basicamente ele não vai ter necessidade de abrir uma porta, não vai ter necessidade de fazer nada, porque ele estaria no mesmo level do nosso host e seria diretamente conectado ao nosso roteador. Basicamente seria uma ponte para o nosso roteador, na qual o nosso host continua tendo o controle do IP address, o nosso host continua tendo o nosso network, porém ele estaria conectado com as mesmas permissões. Então, se ele precisar acessar a porta 80, ele vai acessar a porta 80 sem ter necessidade de abrir essa porta. Se por acaso eu quiser utilizar vários aplicativos, eu posso utilizar. Porém, lembre, ele não está mais isolado. Ele não está isolado mais como esses dois sistemas. Ele está diretamente no nosso host. Então, se por acaso esse sistema for comprometido, todo o nosso host vai ser comprometido do mesmo jeito. Então, essa é a balança que você tem que ter em mente. Agora, se a gente voltar aqui, nós terminamos essas três opções. O que mais nós podemos ter? Se a gente vir aqui na parte Network e clicar em Bridge, nós temos Bridge, IP VLAN e MAC VLAN. Então vamos tentar configurar esse MAC VLAN. Se eu clicar MAC VLAN e colocar Home MAC, aqui eu vou ter que colocar o IP ou o endereço físico do nosso cartão. No meu caso vai ser NP0S3, isso porque eu verifiquei aqui e ele aparece MP003. Então, se a gente voltar aqui, nós podemos definir qual que seria o nosso subdomain. Porque esse subdomain estaria conectando diretamente no nosso cartão, nosso subdomain seria o mesmo que nós teríamos na nossa rede. Então nós vamos vir aqui e utilizar o mesmo sistema de IP address. O gateway seria o meu gateway do meu roteador. E aqui o range eu posso colocar ou não. No meu caso eu vou colocar por causa que seria o mesmo meu subnet. Se por acaso for diferente, que é meio improvável, coloque se por acaso você quiser definir. Ou se por acaso você quiser definir ranges menores, você pode definir ranges menores. Então nós vamos deixar em branco e vamos colocar Create Network. Agora esse MAC foi criado com o mesmo IP address da minha rede. E você vai me perguntar, por que eu quero fazer isso? É simples. Vamos vir aqui e vamos explicar. No caso do meu MAC LAN,
significa que esse network continua exatamente o mesmo, esse network continua exatamente o mesmo, porém os aplicativos na qual foram conectados a essa LAN específica, ele já não está mais teoricamente conectado no meu host, ele teria conectado diretamente no meu roteador. Então, ele criaria um IP address e um MAC address como fosse uma máquina física. Então, se por acaso meu host estiver rodando um aplicativo, esses dois containers não estão conectados teoricamente ao meu host, mas sim como fosse diferentes máquinas. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa permitir algumas portas, você não precisa configurar muitas coisas, porém você tem outras desvantagens. Isso é muito bom se por acaso você estiver utilizando uma máquina virtual no cloud e qualquer coisa assim, e você quiser com que esse aplicativo tenha acesso direto externamente à internet, sem você precisar abrir aquelas portas específicas para o seu host, ou sem você precisar liberar algumas informações no seu firewall. Porém, esse sistema não é o mais seguro, por quê? Porque imagine que no teu roteador ele vai identificar que uma porta específica vai ter mais de um IP address, ou mais de um MAC address, e muitas vezes ele pode bloquear isso. O jeito de evitar isso é você habilitar o Promiscuous Mode. Porém, esse sistema deveria habilitar esse Promiscuous Mode, na qual eles falam que ele é inseguro. Porém, é o único jeito de fazer com que essa máquina funcione. Como que você pode fazer isso? Numa máquina virtual, você vai vir aqui no seu VirtualBox, Settings, Network, Advanced, and then você vai vir aqui Promiscuous Mode, Allowed All. Caso contrário, basicamente essas portas ou esses aplicativos não vão estar conectados. Então, tendo isso em mente, aparece mais uma opção de network que você pode utilizar. Essa outra opção de network que você pode utilizar seria o IPVLAN, que seria muito mais seguro e corrigiria muito dos outros problemas que você teve anteriormente. O que significa? Você não tem um drive direto, porém você vai ter o mesmo sistema de IP address, mesmo sistema de segurança. Se a gente vir aqui colocar network e criar, o que esse IPVLAN faz? Se a gente vir aqui e colocar IPVLAN, ele vai fazer com que o seu host, que seria o seu roteador. O que significa? Porém, todos os meus aplicativos que estão conectados ao meu IPVLAN, ele vai fazer com que conecte diretamente com o host, e o host serviria como um roteador para conectar com o seu roteador. Para o seu roteador, ele teria dois containers, porém, quem estaria gerenciando esse MAC address ou gerenciando essas informações seria o seu host. O que seria basicamente a mesma coisa que acontecia com o MAC address, porém bem mais seguro, porque você não precisa abrir nenhum mode, você não precisa fazer absolutamente nada inseguro. Simplesmente o seu roteador vai gerenciar isso. Isso que eu estou falando seria o VLAN 2. Se por acaso você quiser fazer o VLAN 3, seria um pouco diferente, porque você deveria criar máquinas virtuais no seu roteador. Nem todo roteador tem essa opção de fazer isso, então por isso mesmo que eu não vou mostrar muito essa opção. Caso contrário, vai confundir muita gente. O que eu sugiro é que você pare no IPVLAN L2, Level 2, porque você não precisa isolar muitos aplicativos e você não precisa criar roteadores virtuais. Se por acaso você quiser criar roteadores virtuais e ter um controle um pouco mais específico, deixe seu comentário no vídeo e eu vou tentar explicar mais sobre isso. Então, desse jeito, nós chegamos pelo fim. Relembrando, nós temos vários tipos de networks diferentes, desde bridge, o seu próprio bridge, o seu host, MAC e o IPVLAN. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi básico, mas pelo menos vocês têm uma noção mais fácil dos tipos de network que o Docker oferece e como que você pode utilizar cada um. A partir daí, de acordo com suas necessidades e aplicações, você pode escolher qual deles que seria melhor. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!